Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aos temas da semana, quero comentar um pouco com vocês sobre índios, né? Povos autóctones e nativos. Só compartilhando aqui. Pronto. Bom, eu começo falando sobre literatura colonial, né? Porque a literatura colonial já nos oferece, né, uma boa visão acerca desse preconceito contra o nativo, né? Você já consegue enxergar, por meio dos textos da literatura colonial, a construção da visão estereotipada e negativa acerca dos nativos, que tristemente nos acompanha até, né, esse momento. Eu selecionei aqui alguns textos importantes para a literatura colonial, e aí dentro de literatura colonial entra literatura de viagens, né? Tem toda uma ramificação que, dependendo de cada autor que você for trabalhar, muda um pouco, né? Mas, enfim, não é isso que vai, né, nos dificultar aqui. Eu selecionei 3 textos, começo com Cristóvão Colombo, né, Diário de sua primeira viagem às Antilhas, em que ele destaca, sobretudo, né, acerca dos nativos, a nudez, a ausência de pudor, né, e, é claro, ele coloca a sua visão sobre essa sociedade e entende que aquela sociedade é uma sociedade rudimentar. Né? Tem uma passagem do seu diário que ele fala que os nativos são povos excelentes para serem escravizados, né? Sobretudo aqueles nativos ali do Caribe, porque o Cristóvão Colombo entende que um nativo do Caribe equivale a 3 outros escravos de outros ambientes, de outros lugares, porque o nativo é um ser humano muito forte, né? E é claro que isso não é um elogio, né? O Cristóvão Colombo já começa a colocar para nós que o índio, o nativo, ele é um sujeito pronto para ser escravizado, nasceu para isso. E já começa a nascer conjuntamente com essa ideia, começa a nascer a visão estereotipada acerca dos nativos, sobretudo acerca, né, daquilo que eu desconheço, que é a nudez, a ausência de pudor. E aqui começa o que até hoje existe no Brasil, que é você medir a cultura do outro a partir da sua própria regra. E aí eu coloquei outro texto, Mundos Novos, do Américo Vespúcio, né? Quando ele também chega, aqui no caso, Cristóvão Colombo, destaque as Antilhas, no caso do Américo Vespúcio, as Américas. Né? E aí esse texto, Mundos Novos, né? Teve um grande impacto na Europa, porque ele foi traduzido para o alemão, né, em várias línguas. E o Américo Vespúcio chama muita atenção para o canibalismo. Canibalismo é chave para você entender o preconceito acerca do nativo. Que foi a partir do canibalismo que esses europeus demonizaram a figura do indígena. É porque o canibalismo era algo incompreendido naquele momento, até hoje as pessoas têm uma dificuldade imensa de compreender, e para além de ser algo muito exótico, o canibalismo, a existência do canibalismo, colocava em xeque, colocava em questão muitas das certezas que os europeus tinham, né? E aí, é claro, e também se assustaram um pouco com essa prática. E aí, o Américo Vespúcio, a partir do canibalismo, ele vai fazer várias, né? Tem várias ilustrações, isso também fez muito sucesso na Europa, né? Porque a imagem diz muito. Ele começa a entender que o canibalismo é uma prática vista, né? Passou a ser uma prática vista como o ápice da selvageria. Né? E aí você tem um mix, que é a não compreensão do ato do canibalismo, que está associada à cultura dos indígenas, no caso, no Brasil, muito ligada à cultura tupinambá, né, que eu vou consumir a carne do meu inimigo para pegar todas as suas qualidades, para incorporar suas qualidades. E aí, a partir disso, o Américo Vespúcio vai traçando toda uma argumentação que, na época, foi vista como uma argumentação muito coerente, né, que o povo nativo é um povo sem lei, sem fé, e por ser um povo sem lei, sem fé, selvagem, canibal, essas pessoas precisam de ser o quê? Catequizadas. Então, ele consegue, por meio de seus textos, justificar a aculturação, justificar a sobreposição de culturas. Só para você ter uma noção, eu coloquei uma imagem aqui, é um quadro de 1505, chamado Inferno, o autor é desconhecido, está hoje no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. Não sei se está dando para ver aqui, mas você tem a imagem do demônio, né, aqui esquentando pessoas em um caldeirão, e a imagem do demônio, na verdade, é a imagem de um índio, né, a imagem de um indígena, se você for prestar atenção. Justamente para você entender, eu coloquei essa imagem justamente para você entender a demonização do indígena, né, visto como canibal,
né, visto como um ser inferior por isso. E aí você tem o Pero Vaz de Caminha, né, sua carta escrita em 1500, famosíssima. Entendo que desses três documentos é o documento mais, né, revisto, comentado. E aí o Pero Vaz de Caminha ele tem uma outra visão sobre os nativos que também é ruim da mesma forma, que é o nativo como inocente. E aqui que começa a nascer, começa a germinar o que vai desencadear lá na fase indianista do romantismo brasileiro, que é o índio como bom selvagem, o índio como uma figura inocente, né, que não sabe de nada, é uma mistura de ser bestial com inocência. Um quadro que diz muito sobre isso também é Lindóia, do José Maria de Medeiros, né, 1882. Dá para você ver que nitidamente a romantização da figura do indígena, né? Essa simbiose do indígena com a natureza, com a cobra, né? E dá para você ver que traços muito significativos de uma romantização da figura do índio, que é igual da mesma forma, assim, eu falo, é igualmente ruim, né, a perspectiva do Colombo, perdão, a perspectiva do Pero Vaz de Caminha é igualmente ruim a do Américo Vespúcio, a do Cristóvão Colombo, que aqui ele está tratando esse ser bestial como inocente. Né, isso vai ter uma grande importância, inclusive do pensamento do Jean-Jacques Rousseau, do bom selvagem. Tranquilo? Então, eu tentei aqui colocar para vocês três grandes documentos que vão atestar, reproduzir, expressar aqueles preconceitos, visões estereotipadas, perdão, acerca do nativo. Bom, passando isso, a gente já entra em outro momento, né, muito mais esclarecedor, né, envolvendo relativismo cultural e antropologia. Eu chamo a atenção para o Jean de Lery, que é o missionário e escritor francês, que, né, na missão francesa entrou em contato com nativos, e ele vai fazer uma crítica a quem? Aos nativos? Não, ele vai criticar a visão europeia estereotipada acerca dos indígenas, com base no relativismo cultural. O que ele fala é muito significativo. O que entristece é que, embora avaliamos corretamente o erro deles, né, aqui no caso os indígenas, sejamos tão cegos quanto os nossos. Acho que é mais bárbaro comer um homem vivo do que comer um homem morto. Há mais barbarismo na tortura. O que ele está falando é muito simples, que é o europeu. Vocês estão aí demonizando o canibalismo, vocês torturaram as pessoas. Vocês passaram a vida toda, né, pegando a Idade Média, torturando várias pessoas com práticas horríveis, horripilantes de tortura. Então, vocês não têm direito de falar, vocês não têm direito de demonizar, até porque vocês não entendem a prática do canibalismo. Então, é isso que ele está tentando dizer aqui para a gente, com base no relativismo cultural. Foi o que eu falei no início da aula. Você não pode julgar a cultura dos outros com base nos seus aspectos culturais. E foi isso que os europeus fizeram durante todo o momento. E aí a gente já entra em um outro momento maravilhoso no campo da antropologia, né, que é o Malinowski. O Malinowski é um antropólogo polaco, ele é o fundador da antropologia social. Bom, até então, né, antes da existência do Malinowski, perdão, do Franz Boas, a antropologia que era praticada era chamada antropologia de gabinete. Era aquele antropólogo que ele não tinha realmente o interesse com a cultura do outro. Ele ficava no seu gabinete analisando documentos e ali ele começava a produzir generalizações, preconceitos. Quem vai mudar muito disso é o Franz Boas, Malinowski, que depois virão vários outros. O Malinowski ele vai sedimentar, criar o estudo etnográfico, que é o seguinte: não adianta você ficar no seu escritório lendo documento que os outros escreveram sobre outras culturas, você não vai entender nada dessas culturas. Para você realmente entender aquela cultura, você tem que fazer uma pesquisa de campo. Você tem que fazer uma pesquisa longa, que é conviver com os nativos, comer com eles, né, rezar com eles, participar dessa coletividade, viver a vida que eles há tanto tempo vivem. É só por esse meio, né, que é a etnografia, é só por meio do estudo etnográfico que nós poderemos ter certeza, ou até chegar um pouco, né, perto da certeza, sobre os costumes, as culturas desses outros povos. E aqui o Malinowski está batendo nos positivistas, né? Que julgam as pessoas, as outras culturas, julgam os outros povos com base nas suas próprias visões. Então, eu até coloquei para vocês o papel, o convite que o Malinowski, na verdade, faz para todos nós é compreender o funcionamento das sociedades. Ele vai buscar isso lá no Durkheim, né? A sociedade como um corpo humano, com várias funções. E como que você entende as funções? Participando desse corpo social.
Não é à toa que, só mostrando uma foto, o Malinowski ele vai lá para as ilhas Trobriand, né, que é um arquipélago próximo à Nova Guiné, e ele vai conviver com os nativos. Tem fotos lindíssimas. O trabalho do Malinowski é lindo, vale demais conferir. É muito bonito o trabalho que ele faz, né, de conviver com esses povos, dormir, cantar com eles. Ele passa muito tempo lá nas ilhas Trobriand, atestando isso. Escreve um grande livro, que são Os Argonautas do Pacífico Ocidental, que é um livro-chave para você entender a antropologia. Então, fechando isso, é compreender o funcionamento das sociedades com base na pesquisa de campo com longa duração, com o intuito de evitar generalizações e preconceitos. Essa é a forma que o Malinowski entende de estudar as outras culturas sem produzir preconceitos e generalizações. Bom, a partir do Malinowski vão sendo desenvolvidas várias teorias, vários antropólogos vão começar a produzir, e aí a gente chega num brasileiro muito importante, que é Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo brasileiro, que vai teorizar muito sobre os nossos nativos. O Eduardo Viveiros de Castro ele tem dois conceitos que eu quero destacar. Primeiro é a descolonização do pensamento, que é justamente você combater a hierarquização do pensamento, que é você achar que o pensamento do europeu, branco, ele é superior ao pensamento do indígena. E aí você pode expandir isso ao máximo, né? E, por exemplo, eu até estava relendo esse texto, eu já li esse texto umas 3 vezes, só para você entender um pouco melhor disso. É um texto de 3 pesquisadoras, eu não vou lembrar o nome, que elas estudam basicamente o corpo social dos tupinambás. E elas conseguem entender que o povo tupinambá tinha um conhecimento riquíssimo de anatomia, devido ao canibalismo também. Um conhecimento rico de anatomia e de alguns compostos químicos, pela experimentação. Então, por exemplo, esses vários pesquisadores, antropólogos, começaram a entender que existia um porquê das grávidas na tribo Tupinambá consumir ali o fígado, por exemplo, partes moles, né? Porque várias partes moles do corpo humano são ricas em ferro. Então, vários antropólogos, estudiosos começaram a entender que os povos nativos possuem um rico, amplo conhecimento sobre anatomia humana, sobre sais minerais. Então, nada justifica você querer hierarquizar os pensamentos. Você querer entender que o europeu é superior ou qualquer outro povo é superior. E a gente entra de novo naquela máxima de você não julgar a cultura do outro com base na sua. É basicamente isso. Só que ele vai mais além, né? É um convite a você descolonizar o seu próprio pensamento, você quebrar essa ideia, justamente para você estabelecer um diálogo democrático entre a cultura indígena e a sociedade ocidental. Porque você não estabelece um diálogo democrático, sendo que as culturas você coloca elas em patamares diferentes. É só um patamar horizontal que você tem que ter para ter um diálogo democrático. O diálogo democrático só existe um patamar horizontal, ou seja, todas as culturas sendo vistas em um patamar igualitário. E aí, o Eduardo Vieira de Castro tem um outro conceito, que esse aqui, para você entender o momento atual, ele é perfeito. Ele entende que no Brasil há um dispositivo genocida. Né? É um projeto, você pode entender como um projeto de Estado, constituído por vários políticos, com o intuito de destruir completamente a cultura indígena. E aí eu recorro ao grande mestre, eu gosto pouco, né, que é o Frantz Fanon, que também é um antropólogo. O Fanon fala muito disso também, né, que quando você acaba com a cultura da pessoa, você acaba com a pessoa. Não é à toa que, viajando um pouco, quando o Estado Islâmico vai fazer um atentado, eles vão lá e, muitas das vezes fizeram isso, vão lá e explodem grandes monumentos artísticos, patrimônios históricos materiais, porque é a memória daquele povo, é a cultura daquele povo. Se eu destruo a cultura, eu destruo a população. Voltando para o tema, é basicamente isso que você tem no Brasil. É um dispositivo genocida, várias forças estatais, do Estado, políticas, econômicas, que vão se juntando para tentar destruir a cultura indígena. Um exemplo legal para você entender isso, legal só, por exemplo, é a bancada ruralista, né, que a bancada do gado, a bancada da bala, que, por exemplo, cada vez mais está reduzindo os territórios indígenas. Né? Então, você tem toda essa situação, tristemente, no Brasil, desse dispositivo genocida, a partir da perspectiva do Eduardo Viveiros de Castro. Pessoal, tranquilo? É basicamente isso. Né? Como sempre,
você tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente vai ter o plantão aí na segunda-feira, mas também fique à vontade, né, para você usar outros mecanismos de comunicação. Grande abraço e bons estudos.